questionar as coisas por conta própria. O que eu fiz? Essa história me impactou e eu falei, ok, vou tentar entender o que a Bíblia diz sobre o sábado. Vou tirar minhas próprias conclusões. No final ele estava certo, eu tinha que tirar minhas próprias conclusões. Só que minhas próprias conclusões não eram as mesmas que a dele. E eu queria compartilhar um pouco de algumas coisas que eu tenho lido. Coisas simples, são anotações, algumas reflexões sobre o sábado, e especialmente para responder esse livro, responder esse senhor, como o Novo Testamento lida com o sábado. Por quê? Porque muitas das acusações que fazem sobre a gente seguir o horário do sábado é porque a gente está apegado ao Antigo Testamento e às tradições judaicas, que Jesus muda essa realidade. O sábado já não é mais necessário porque Jesus mudou isso. Será que realmente é assim? Será que o Novo Testamento não fala sobre o sábado? O que o Novo Testamento fala sobre o sábado? E para começar a reflexão, compartilho essa citação de Ellen White. Se o sábado sempre tivesse sido considerado santo, nunca teriam existido ateus e idólatras. Como é poderoso o sábado, né? O que o sábado pode fazer nas nossas vidas, o que o sábado pode fazer na nossa comunidade. É isso que ela pensa. Se o sábado sempre tivesse sido considerado santo, nunca teriam existido ateus ou idólatras. Bom, vamos ver então, abrir a Bíblia. Hoje a gente vai navegar um pouquinho pelo Novo Testamento, porque muitas das coisas que falam sobre nós adventistas é que o Novo Testamento não fala muito sobre o sábado, que Jesus mudou essa realidade. A gente vai abrir a Bíblia e vai ver se isso realmente é verdade. Vamos ver os nossos próprios olhos, né? O texto é Lucas 23, 50 a 56. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 50 a 56. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e depositou-o num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia de preparação. Algumas versões vão colocar sexta. Era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo de Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E no sábado descansar segundo o mandamento. Lucas, eu vou mostrar para vocês em números. Não sei para onde eu aponto. Antes funcionou, agora deixa eu funcionar. Tem que esperar. Aí. Lucas é o que mais escreve a palavra sábado em seu livro. Aqui está todas as vezes que aparece a palavra sábado no Novo Testamento. O sábado é um tema no Novo Testamento. Obviamente que não é tão explícito, ou não é falado tanto quanto no Antigo Testamento. Mas o sábado é falado no Novo Testamento. A palavra sábado aparece mais de 68 vezes no Novo Testamento. E aqui você tem os livros que usam a palavra sábado: Lucas, João, Marcos, Mateus, Atos, 1 Coríntios e Colossenses. Além disso, tem uma palavra parecida a sábado que aparece em Hebreus, que a gente vai ver no final. Então, o tema sábado, o assunto sábado, é algo que está presente no Novo Testamento. Muitas vezes as pessoas vão dizer assim: não, mas no Novo Testamento não existe a realidade do sábado. Existe.
existe. Eles falam sobre o sábado, e a gente acabou de ler sobre isso. Que eles consideravam o sábado um mandamento de Deus. Mas o que mais me impressiona, e por isso que eu escolhi esse texto, é porque Lucas é o que mais escreve a palavra sábado. Se a gente segue a lógica de que o sábado ficou para os judeus e agora os gentios, os novos cristãos, essa atualização da nova lei ficou para trás, Lucas não era para escrever sobre o sábado. Por quê? Porque se a gente vai para Lucas capítulo 1, vamos lá, Lucas capítulo 1, a gente tem nos primeiros versículos, no prefácio, o destino do Evangelho de Lucas, ou seja, para quem ele estava escrevendo. Vamos ler Lucas capítulo 1, versos 1 ao 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu, depois de apurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito. E aqui está o nome da pessoa pela qual Lucas escreve todo o Evangelho. Excelentíssimo, o seu cargo, a sua função e o nome, Teófilo. Uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades, para que foste instruído. Lucas escreve para alguém, e esse alguém é citado no início do livro. Excelentíssimo Teófilo. Eu não sei se vocês sabiam também, mas o livro de Atos, se a gente vai no capítulo 1, é uma continuação do Evangelho de Lucas, e foi escrito pela mesma pessoa, para a mesma pessoa. Atos 1:1. Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro. Qual livro ele está fazendo referência? Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas, um missionário, um evangelista, decide escrever o Evangelho e o livro de Atos para Teófilo. Porque ele quer ensinar, explicar, mostrar quem é Jesus para essa pessoa. E depois ele escreve o livro de Atos para mostrar a igreja cristã, para explicar o que Jesus impactou e como o sacrifício de Jesus abrange todo o universo. É Lucas um dos responsáveis de dizer: Jesus veio e agora não se limita aos judeus, veio para todo mundo. Ele faz isso com o livro de Lucas e com o livro de Atos. E ele escreve para Teófilo. A gente não tem muita informação sobre Teófilo. O que a gente tem? Excelentíssimo Teófilo. E o que a gente pode tirar de informação sobre esse nome? Era um nome grego. Teófilo era um nome grego, ou seja, não era um nome judeu. Se eu digo para vocês, José da Silva, de onde é essa pessoa? Da onde? É australiano? José da Silva, existe um José da Silva na Austrália? Só se ele foi para lá, velho. Agora, se eu digo para vocês James Hartley, esse cara é brasileiro? Não. Se eu digo para vocês Juan Pérez, esse cara, ele é americano? Não. O nome fala sobre a identidade. Não é algo que fala muito, mas fala algo. E Teófilo era um nome grego, ou seja, ele não nasceu num berço judeu. Ele não cresceu guardando o sábado. Ele não cresceu com a tradição e os mandamentos do sábado. Só que quando Lucas vai escrever para esse rapaz, o que ele fala? O sábado, conforme o mandamento. E além do nome, a gente tem o excelentíssimo. O que pode significar esse excelentíssimo? O termo excelentíssimo, aí do original em grego, era usado como forma de tratamento oficial para autoridades do governo romano.
tanto em Atos dos Apóstolos quanto nos escritos de Flávio Joséfo. A análise lessical sugere que o Teófilo poderia ter ocupado uma posição social elevada, possivelmente como oficial romano. Teófilo, ao que tudo indica, era um gentil e não um judeu. Seria improvável que um judeu ocupasse um cargo político no governo contrário aos judeus, o governo de Roma. A ênfase de Lucas na natureza inclusiva do reino de Deus em seu evangelho, bem como o tema principal da entrada dos gentios em Atos, podem reforçar a probabilidade de que Teófilo fosse um gentil. Por que eu estou te falando isso? A gente tem o nome grego. A gente tem um cargo que não era um cargo ocupado por gente judia. E a gente tem um conteúdo do livro. Essas três evidências nos dão a entender de que existe uma alta probabilidade de que Teófilo não seja um judeu. Outra informação sobre o livro. Lucas, aquele que escreve, também não era judeu. Vamos ler Lucas, vamos ler Colossenses 4, 11 e 14. A gente vai ter um pouco mais de informação sobre quem é Lucas. É uma informação curta também, mas nos ajuda a entender um pouco mais o contexto. Colossenses 4, a gente vai ler primeiro o verso 11 e depois a gente vai pular para o verso 14. Verso 11, aqui Paulo está fazendo as despedidas que ele costumava fazer nas suas cartas e cumprimentando as pessoas. E ele fala no versículo 11, de Jesus conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Paulo está cumprimentando as pessoas. E ele cita uma pessoa que está circuncidada. O que isso significa? Por isso que eu perguntei se tinha uma visita. Senão... O que significa uma pessoa circuncidada? Significa o quê? Que era um judeu. Isso era um costume judaico. Lá no Antigo Testamento, Deus pede a Abraão um sinal entre ele e o povo. E esse era o sinal. Então, desde pequeno até hoje, os judeus fazem isso como um sinal dado lá no Antigo Testamento. Só que ele fala, estou cumprimentando essa pessoa, ela é a única. E ele continua cumprimentando outras pessoas. E quem ele cumprimenta no versículo 14? Saudai-vos Lucas, um médico amado, e também a deles. Eu vou cumprimentar primeiro os judeus e depois os gentios. Lucas está em qual lista? Gentios. O que isso indica? Que muito provavelmente Lucas, o autor do Evangelho de Lucas e de Atos, também não era judeu. Essa concepção, essa origem gentílica de Lucas, se apoia além desse texto que a gente leu, se apoia na análise do estilo literário. A maneira como ele escreve Lucas e Atos, com um grego mais refinado e ausência de termos semíticos judaicos, relativos a judeus, o autor evita controvérsias judaicas e adapta elementos palestinenses ao contexto helenístico. Esses aspectos sustentam a ideia de que Lucas era um cristão oriundo do paganismo. Compilei toda essa informação porque eu quero chegar a uma conclusão. E eu quero construir essa conclusão com vocês. O Evangelho de Lucas, o que mais fala sobre o sábado, ele foi escrito por um não-judeu para outro não-judeu. Teófilo era um nome grego, ocupava uma função que não ocupava a gente judaica. Lucas, quando eu estava, o Mateus, a Carol, a Gabi, vão entender um pouco mais do que eu vou falar agora da estação do Vonar. Quando a gente estava estudando lá na Argentina, e a gente tinha que escrever um trabalho, não sei se isso aconteceu com vocês, comigo aconteceu várias vezes.
eu escrevi o trabalho em espanhol e na terceira palavra eles diziam o quê? Olha, quem escreveu é um brasileiro. Eu falava, gente, mas é o mesmo jeito, as mesmas palavras. Não, é que a gente não monta a frase dessa maneira. As palavras estão corretas, mas as frases não são montadas dessa maneira. Ou às vezes no meio do texto tinha palavras que eu achava que eram em espanhol, só que eram palavras em português. Todos os judeus naquela época falavam um idioma, aramaico. Só que quando eles escreveram o Novo Testamento, eles escreveram em grego. Uma pessoa que escreve um livro, uma carta, na sua segunda língua, ela vai fazer isso. Vai colocar palavras dela, vai montar frases e maneiras de pensar do outro idioma. Só que quando a gente olha para o livro de Lucas, a gente vê um grego muito mais refinado. Por quê? Porque era o primeiro idioma dele. Então a gente tem Paulo cumprimentando ele na lista dos gentios, e a gente tem, pelo próprio livro, evidência de que Lucas não era um judeu. E essas duas informações para mim, quando eu estava lendo, eu falei, olha, como é que pode, né? Estão falando que o sábado ficou desatualizado. Talvez o livro mais usado para falar que o sábado ficou desatualizado é Atos, porque eles falam que agora acabou os costumes judaicos, que o sábado... Mas o livro mais gentil do Novo Testamento é o que mais usa a palavra sábado. A conclusão que eu quero chegar é essa. Em conclusão, o Evangelho escrito por um gentil, para gentios, é justamente aquele que mais honra o sábado. É afirmando salubridade por meio da expressão conforme o mandamento. O Novo Testamento fala ou não fala do sábado? Se a gente abre a Bíblia, o que a gente encontra? O sábado num contexto muito improvável, se a gente segue a lógica de que o sábado ficou para trás, de que o sábado era judeu. Por quê? Porque a gente encontra ele no livro mais gentil, no Evangelho feito por um gentil para um gentil. Será que o sábado ficou desatualizado? Além disso, você vai folhear todas as páginas do Novo Testamento e você não vai encontrar um texto que fale que o sábado ficou para trás. Nenhum. Existem críticas de Jesus ao sábado, mas a forma como ele estava sendo guardado, e não ao conceito e à doutrina e ao mandamento de sábado. Se você vai construir uma casa, tá? E aí você e sua esposa estão conversando com a arquiteta. Isso é um exemplo meio de gente rica. Ninguém contrata arquiteta para construir casa, né? Mas vamos supor, está lá construindo e aí vocês estão sobre como que a gente pode fazer aqui, o que a gente pode fazer ali. Não, eu acho que nessa parede a gente poderia fazer uma decoração dessa forma e pintar a parede dessa cor e refletir esse conceito, coisa de arquiteto, né? E você olha a ideia, você olha a ilustração, como foi vendida a ideia para você, você fala, legal, bonito. A construção continua, segue, é terminada, e quando você vai ver essa decoração por primeira vez, você vê que a parede estava de uma outra cor. Mas você tinha gostado da ideia inicial. Era bonito, era legal. E aí você chega na arquiteta e fala, olha, gostei do tapete, gostei do quadro, gostei da luz, gostei de tudo. Maravilhoso. Só que essa cor não era a que a gente tinha combinado. Não, eu achei que se mudasse para essa cor ia ficar melhor. Não, mas não era a cor que a gente tinha combinado, eu acho que prefiro a outra cor. E a arquiteta fala assim, ok, então vamos destruir a parede. Não, mas está tudo bonito. Não, mas vamos destruir a parede já não serve.
Não, mas está bonito, eu gostei do tamanho, gostei da decoração, gostei do tapete, gostei do... Não, vamos destruir a parede. Às vezes é mais ou menos isso que tentam fazer com Jesus em relação ao sábado. Jesus chega e fala para os judeus, e a gente vai ver agora: olha, o sábado não é dessa forma. Aí as pessoas hoje, 2000 anos depois, vão falar o quê? Então vamos parar de guardar o sábado. Não, peraí. Eu estou falando da execução, eu estou falando da forma, não do conceito. Quer ver um exemplo? Mateus, ele ficou em espanhol, Mateus 12, 9 ao 12. Vamos ler Mateus 12, ao versículo 12. Tendo Jesus partido ali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra a ele sobre como lhe tirariam a vida. Jesus criticou o sábado. Jesus criticou a forma como o sábado estava sendo guardado. Por quê? Porque os judeus tornaram o sábado algo que não era aquilo que Deus queria. E no Novo Testamento, todos esses embates de Jesus com os fariseus sobre o sábado é sempre sobre a forma, não sobre o mandamento. Jesus queria que eles vivessem um sábado diferente. E sobre o texto, Ellen White vai comentar: o sábado não foi feito para sobrecarregar o homem. Seu propósito era dar-lhe paz e descanso. E é por isso que o nosso Senhor disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus estava sempre alertando sobre como deveria ser vivido o sábado. Por quê? Porque o sábado deixou de ser aquele presente que Deus estabeleceu lá no início como um dia especial de descanso, de estar com os nossos familiares, de fazer coisas boas, de ajudar o nosso próximo. O sábado tinha virado uma carga, um peso, e não era isso que Deus queria. Então, quando Jesus chega a essa terra, ele não critica o sábado, ele critica o que tinham feito com o sábado. E o último texto que a gente vai ler nessa manhã sobre o sábado é Hebreus 4, do verso 1 ao verso 11. Vamos para Hebreus capítulo 4. E só um parêntese sobre algo que eu esqueci de comentar sobre o Evangelho de Lucas e o sábado. Alguns dos textos utilizados, tirados um pouco do contexto, atribuindo palavras, coisas que as palavras não querem dizer, que o sábado ficou para trás, foi escrito por Paulo. Tem isso no livro de Colossenses, isso no livro de Romanos. Alguns dos textos utilizados, por essa teologia que fala que o sábado ficou para trás. Só que o mais curioso disso é que Lucas foi aluno de Paulo. Paulo foi o tutor de Lucas. E Lucas escreve o Evangelho de Lucas depois de Paulo. Se Paulo realmente quisesse passar a ideia de que o sábado ficou para trás, talvez a gente ia ver isso refletido em Lucas. Mas não é o que aconteceu. Enfim, feche parênteses, Hebreus 4, versos 1 ao verso 11. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou,
visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia e todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. E o versículo 9, o versículo 10, que é a conclusão da ideia: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Só para contextualizar um pouquinho, Hebreus está falando sobre o povo de Israel. E ele está falando como foi prometido ao povo de Israel um descanso, só que o povo de Israel não soube aproveitar essa oportunidade. E agora, Paulo em Hebreus está falando o seguinte: aquele descanso que foi prometido, toma cuidado, porque a gente também pode cair no mesmo erro que o povo de Israel. O descanso ainda não chegou, foi prometido lá, não foi entregue por causa dos erros do povo, só que ele ainda vai ser entregue. E ele usa no versículo 9: portanto resta um repouso. Sabe qual é a palavra que aparece aqui? Sábado. Resta um sábado para o povo de Deus. Só que ele está falando do sábado no final da semana? Não, ele está falando do céu e daquilo que Deus tinha preparado. Só que é engraçado que o profeta, no caso aqui Paulo, inspirado por Deus, ele faz essa brincadeira entre sábado e céu. Sábado e céu. Aquilo que a gente vai viver no céu é um descanso, assim como aquilo que a gente vive todos os sábados. Sábado e céu. Sábado e céu. O Novo Testamento aponta o sábado como um gostinho do céu. Esse dia que a gente pode confiar em Deus plenamente. Esse dia que a gente não tem que estar estressado, correndo para cima e para baixo. Esse dia que a gente pode se reunir, sorrir. Esse dia que a gente pode ajudar o nosso próximo, não pensar em nós. Isso que a gente vive no sábado é um gostinho daquilo que será o céu. O sábado é um presente de Deus para nós. Eu cresci em berço adventista e não sei o que não é viver o sábado. Não sei se é a realidade de todos, acredito que de alguns, mas eu imagino que não ter um dia para descansar deve ser muito difícil. Não ter um dia para não ficar com a família, para não se conectar com Deus, deve ser muito difícil. E Deus, Ele nos deu o sábado como um presente. Não é um presente que ficou para trás, é um presente para hoje, é um presente para agora. Para a gente sair de todas as situações que a gente vive no dia a dia, na semana, no estresse, e falar: Senhor, agora é contigo. Eu não preciso estar preocupado com hoje, porque hoje é sábado, eu quero estar contigo. Eu não preciso estar preocupado com aquilo que eu tenho, que aquilo que o meu trabalho. Não, hoje o sábado é para ajudar o próximo. O sábado é um presente que Deus nos deu. E Deus é bom em dar presente. Deus não falha. E o sábado não, vivido da maneira correta, ele pode ser uma grande bênção nas nossas vidas. A ideia desse irmão era defender o sábado e fazer com que todos os sábados a gente possa viver segundo a vontade de Deus. Termino esse sermão uma música que provavelmente você já escutou, não vou cantar, óbvio, né? O Yuri, a gente foi colega no coral, ele sabe que eu não cantava absolutamente nada. A minha função no coral era
mais pela resenha, ajudar a carregar as coisas. Mas eu gosto muito da maneira como o sábado foi descrito nessa música. Você conhece, e eu queria terminar citando essa música. O sábado é um dia de alegria, é um dia de esperança, de descanso pleno do labor. É um dia de harmonia, é o santo dia do Senhor. Que nós possamos viver os nossos sábados perto dele, perto de quem amamos, e que quando a gente chegar no céu a gente já se sinta um pouco mais familiarizado por tudo que a gente viveu aqui. Amém. Oramos. Pastor, no Corinthians, dessa comemoração, é um dia da irmã que Débora, podemos ser ok, Débora. Vamos orar então, e vamos colocar de pé? E a sua nona, como se chama? Débora também? É a mesma. Ah, a mãe. Tá bom. Vamos orar então. Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Te agradecemos pelo sábado, Senhor. Esse dia especial, um propósito especial, que nos ajuda a conectar contigo, nos ajuda a estar focado no céu, nos lembrando de que essa terra é passageira, nos ajuda a nos conectar com a nossa família, que às vezes a gente dedica e prioriza tantas outras coisas, mas no sábado a dinâmica muda, a realidade muda, e é um dia para a gente estar leve, um dia para a gente estar alegre, um dia de esperança, um dia de lembrança, um dia especial, Senhor. Que nós possamos viver todos os nossos sábados pertinho de Ti, pertinho da Tua Palavra e pertinho daqueles que a gente ama. Que o Senhor nos use, que também nessas horas do sábado a gente possa dedicar a nossa vida para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que estão carentes. Que o Senhor faça do sábado, tal qual como o Senhor queria, desde lá da criação, uma realidade presente, verdadeira e profunda nas nossas vidas. Oramos em especial pela Débora, que está passando pelos seus problemas. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, estar com ela, dando conforto. E que o Senhor se o Senhor tem preparado um milagre para ela, que isso possa acontecer. Oramos e entregamos a vida dela em Tuas mãos, sabendo que o Senhor, tendo a confiança de que o Senhor sabe o que é melhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.